Um acordo suprapartidário uniu concorrentes e adversários em torno de uma única chapa para a eleição da Associação Mineira de Municípios. O que permitiu essa costura desse acordo entre os prefeitos? Eu converso com o candidato único, o prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado. Prefeito, a sua candidatura, como eu disse, é fruto de um entendimento e envolve partidos como PT, PMDB, PSDB, partidos que na seara eleitoral são adversários, né? Por que houve esse acordo? O que aconteceu que uniu esses partidos? Esse acordo nasceu assim do anseio e do reconhecimento de todos os prefeitos e lideranças político-partidárias do Estado, no sentido de que nós estamos num momento que precisamos unir força em prol do municipalismo. Que diante de tantas crises que nós estamos vivendo, política, econômica, financeira, não é um momento da gente gastar a energia nossa com uma disputa eleitoral. Se nós podemos fazer um consenso e unir a nossa força, porque o nosso propósito é um só, lutar pela causa municipalista. Então, o desprendimento de outros prefeitos que queriam ser candidatos, inicialmente nós tínhamos 6 pré-candidatos, e a participação efetiva de lideranças de nível estadual que influenciaram e nos auxiliaram a construir esse entendimento e uma conciliação, um consenso em prol do Estado de Minas Gerais. Uhum. Agora, essa unidade sobrevive bem a um ano eleitoral, que é o ano que vem? Eu estou falando isso apesar da MM ser uma casa apartidária, ela é uma casa feita de partidos, né? Inevitavelmente, porque os prefeitos têm os seus partidos. Sobrevive ao processo eleitoral sem problema? É o nosso propósito. O nosso propósito é esse, e com essa participação pluripartidária, ela dá para nós também uma isenção partidária, para que a casa possa se ater à causa municipalista, às demandas de interesse do município. Então há um acordo programático, em cima de de um programa mínimo que interessa a todos esses partidos, é isso? Já existe em andamento, porque o que nós pecamos muito na administração pública é por não dar sequência nas ações de gestões anteriores que se sucedem. Então é claro que nós temos alguma pauta já em andamento, uma grande e extensa pauta, e que nós vamos dar sequência nela. Por exemplo, nós precisamos mexer na questão da lei de licitações, que vem se arrastando há muito tempo, e que é uma luta que já vem sendo batalhada. A oscilação do repasse do FPM é um outro fator que já vem, tanto a CNM... Oscilação de valor. Oscilação de valores. Como que eu vou fazer um planejamento da minha gestão se eu não tenho um planejamento de quanto eu vou arrecadar? Um município de pequeno porte, como é o caso do meu e a maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais, ele sobrevive basicamente de FPM e ICM. E nós não sabemos quanto que a gente vai receber de FPM o mês que vem. Oscila muito. Tem uma previsão. Quando vem, nunca dá o que está na previsão. Então nós temos uma pauta que já é da CNM, é da MM, que será prioritária na minha gestão, de lutar para que tenha uma estabilidade nisso aí. Que a gente tenha como ter um planejamento das nossas ações com base num planejamento da nossa receita. E por que a lei de licitações, prefeito, é importante mexer nela para os municípios? Porque os municípios ficam muito engessados com o atual modelo, porque é uma lei que foi feita em 1992 e desde então ela não teve alteração nos valores dela, os valores de carta convite, de pregão, que possa fazer compra direta, e isso engessa muito os municípios. Um prefeito talvez paga um preço muito mais alto num serviço que ele poderia pagar um preço mais baixo se tivesse uma flexibilidade nisso aí. O senhor falou que essas são demandas que já existiam e que já há gestão nesse sentido. Sim. O que mais? O que é novidade que uniu esses partidos? O que é novidade que uniu esses partidos é a necessidade desse momento de crise que nós vivemos para a gente poder implementar essas transformações que há muito se fala e pouco se faz. Mas alguma pauta específica? Nós traçamos o nosso direcionamento em 15 pautas, 15 pontos, eixos prioritários. Que esse da reforma da lei de licitações entra, a questão da judicialização da saúde, que hoje já extrapolou os limites da saúde e se tornou a judicialização da gestão, que nós estamos sofrendo uma ingerência muito grande de decisões judiciais, nos impondo executar ou deixar de executar ações que naturalmente seriam do poder de gestão do executivo. A questão do limitação que o prefeito tem de não ser mais um gestor. Hoje o prefeito não é gestor mais, nós somos meros executores de projetos e programas federais subfinanciados.
O governo federal cria os programas, joga a imposição de execução para os municípios, subfinancia e nós temos que ficar lá. Sabe o que é a gestão que o prefeito tem hoje? Se virar para arrumar dinheiro para cumprir o programa que o governo federal inventou. Agora, essa não é uma queixa nova. Na verdade, nenhuma dessas queixas são novas. Com certeza. Né? A gente escuta aqui, porque ouve sempre os prefeitos, e escuta sempre essas demandas. Né? Por que essas coisas não avançam? Aonde o senhor acha que reside o problema de não avançar? O problema reside na forma como foi construído o nosso modelo federativo, que a nossa Constituição inovou em muitos pontos. E uma dessas inovações foi colocar o município como um ente federado paritário ao Estado e à União. Paritário como um ente federado. Mas na partilha dos recursos, ele ficou muito subjugado, principalmente em relação à União. E isso deu para a União um superpoder, que eles nos têm na mão, os municípios são super dependentes da União, e lá é que pode mudar, é só lá que pode mudar, é só no Congresso que pode mudar a legislação para essa realidade se transformar. E não achou-se ainda um jeito de entrar para poder mudar. O máximo que se consegue, vez por outra, aumentar 1% no FPM. Isso é dar de pirona para a dor de cabeça. Nós temos que tratar a causa da dor de cabeça. E a causa da dor de cabeça é alterar a legislação, é ter uma reforma tributária responsável, é tirar essa concentração de poder que está na mão da União e partilhar com os municípios. E nós só vamos conseguir isso unindo. E a nossa chapa vem com esse diferencial porque ela vem unindo forças, já desde o seu nascedor. Para que o nosso trabalho também tenha união de forças. Falta união entre os prefeitos? Falta união entre os prefeitos. Até pela dimensão continental do nosso país, e o Estado é uma representação do que é o nosso país, porque um Estado com 853 municípios também tem uma dimensão muito grande. E isso falta um relacionamento mais próximo, uma união de forças para lutar em prol desse objetivo comum. E esse momento de crise que o país passa, de alterações no sistema, está aí sendo proposta essa reforma da Previdência, é um momento da gente aproveitar o momento para ver se a gente coloca também as mudanças que a gente precisa. Pois é, como é que efetivamente o senhor pensa em trabalhar, em colocar a MM em ação para pressionar governos, aí governo estadual, federal, os senadores, os deputados, para fazer as mudanças que são necessárias para atender, né, essas demandas dos municípios? É através do diálogo e da aproximação, especialmente do Poder Legislativo, tanto estadual quanto o federal. Porque é do Poder Legislativo que nascem essas transformações. E a nossa chapa, mais uma vez, já mostrou isso. Nós estamos bem alinhados, bem afinados com o Poder Legislativo Estadual, temos parcerias com o Poder Legislativo Federal, porque os prefeitos unidos e sabendo o que quer, porque nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande também de conscientização dos prefeitos, dos impactos que essas transformações fazem para nós. Porque as leis são feitas, num primeiro momento, sem a gente estar sabendo. Aí depois elas sofrem impactos fortes na gente, no município. Nós é que vamos ter que lutar para dar uma resposta para isso. Por exemplo, PEC 55 foi aprovada no Senado, depois de ser 241, né, na Câmara, enfim, que é o teto de gastos. Sim. Não é? A reforma da Previdência, que impactos isso pode ter nos municípios para a realidade municipal, que a gente já sabe que tem muitos problemas hoje? Os maiores impactos são no município, porque na União e no Estado, na verdade, o cidadão vive na cidade. Então é lá que a gente sofre os impactos dessas consequências. A PEC de teto de gastos foi aprovada. Daqui 2, 3 anos, nós vamos sentir um peso muito forte dela. Que tipo de peso? De corte nos investimentos, que ela vai cortar investimento. A partir do momento que corta investimento e o cidadão está acostumado a receber uma prestação de serviço oriunda daquele investimento que era feito, ele não quer ficar sem aquilo mais. E de quem que ele cobra? Onde vai bater exatamente? Do prefeito. Nas contas da prefeitura? Vai bater lá nos programas subfinanciados, que vão ser mais subfinanciados, porque há uma incoerência. Da saúde, programas de saúde, da educação, da assistência social. Porque o governo estabelece um piso mínimo para a educação. Louvável. As professoras têm que ganhar bem mesmo. Ainda está pouco, precisa ser mais. Entretanto, ele estabelece um limite de investimento na educação. E onde que isso vai estourar? A minha folha de pagamento vai continuar subindo, ano a ano, ela está subindo. Porque eu tenho um piso salarial que eu tenho que cumprir, é uma lei. Só que o meu investimento, o recurso que vem para mim, ele está congelado durante 20 anos. Então eu é que vou ter que resolver esse problema.
E o povo vai cobrar no fundo de de mim lá. participação de municípios. O teto de gastos vai incidir sobre isso, o que mais? O teto de gastos, no fundo de participação, ele né? até não incide diretamente, porque o fundo de participação, a partir do momento que tiver uma arrecadação, é que influencia. Mas ele incide nos investimentos do governo. E existem programas que o município pode fazer, que é o que salva alguns municípios, que é o recurso que vem extra, fora o FPM. E nesses programas os investimentos estão limitados. Aí quando chegar, por exemplo, não vai ter investimento para poder fazer uma remodelagem de equipamento, renovação de equipamento numa unidade básica de saúde que se construiu muitas e colocou tudo novinho lá dentro. Daqui uns dias vai estar tudo velho, precisando trocar. Isso e não vai ter afeta investimento. o Fundeb? Não, o Fundeb, ele não, nessa questão da limitação de investimento, ele não vai ser afetado, não. Não. E a reforma da Previdência? Que impacto? Digamos que seja aprovada essa proposta, que parece cada vez mais remota essa possibilidade, mas que essa proposta seja aprovada nos termos que ela está, ou em termos próximos a isso. Qual que é o impacto que vai ter para o município, para o pequeno município, como é o caso de Moema, por exemplo? É um impacto muito grande e severo, que às vezes a maioria dos gestores municipais não parou ainda para poder pensar nisso. Porque, por exemplo, vamos começar pela aposentadoria do trabalhador rural. A partir do momento que ficar do jeito que está a reforma, vão ser muitas pessoas que vão perder a pretensão de direito do acesso a essa aposentadoria rural. E isso tem na cidade um impacto forte, que gira um dinheiro grande na economia do trabalhador rural. Aí passando por todos os outros trabalhadores, que vão ter que ficar mais tempo contribuindo para a Previdência, vai deixar de desocupar um lugar no mercado ou na gestão pública para dar espaço para um jovem que está chegando e entrar, aquilo vai deixar de entrar um dinheiro, de aquecer o mercado, de aquecer a economia e os problemas vão descarregar na prefeitura. E mais, tem muitos municípios hoje que o dinheiro do INSS que entra no município e aquece a economia, o dinheiro da Previdência, é maior do que o valor arrecadado do FPM. E o município que vive de FPM. Segundo o estudo aqui, que eu tenho citado, dados de 2010, 70% dos municípios brasileiros, em 70% dos municípios brasileiros, o pagamento da Previdência supera os repasses do Fundo de Participação. Quer dizer, aquilo que é benefício previdenciário, que chega à pensão, não é? Da viúva, as aposentadorias, enfim, todos os benefícios, aposentadoria por invalidez. Nas pequenas cidades, 70% delas, especialmente, é superior ao FPM que chega para o município. De participação dos municípios. Pois é, a pessoa vê a importância, o impacto que isso gera num município de pequeno porte, onde isso o FPM é maior. Paralisa tudo. A pequena economia. Paralisa tudo. E para o município também, diretamente, o servidor ter que trabalhar até uma idade mais avançada, lá no trabalho de capina de rua, no trabalho de coleta de lixo, ele não tem uma estrutura física para poder conseguir trabalhar até ficar mais velho. Então prejudica também o município, porque a prestação do serviço não vai ter a mesma qualidade. Porque muitos serviços dependem da força física. Então a pessoa não tem como. Agora eu fico imaginando, nós estamos numa recessão, não é? O país atravessa uma forte crise e naturalmente essa crise é visível nos municípios. Com impactos dessa reforma e desse teto, no país que precisa sair desse imobilismo e dessa recessão, qual que é a perspectiva para os municípios? Para escapar da crise econômica? Perspectivas, nós estamos sem um cenário de poucas perspectivas, né? Entretanto, nós temos que ter ações imediatas e urgentes para a gente poder conseguir cruzar isso aí. E as gestões responsáveis têm mais possibilidade de sobreviver. Porque nós estamos vendo que tem muitos que já estão entrando em colapso, mesmo com responsabilidade, mesmo que estejam agindo com responsabilidade. Porque os reflexos desse colapso, ele não vem de agora. Essas ações que estão sendo tomadas agora, tanto o bônus delas como o ônus delas, nós vamos ver daqui a médio e longo prazo, né? Então nós temos que nos preparar para esse momento, preparar os municípios para poder enfrentar isso. Como? Enxugando a máquina, fazendo todo planejamento, fazendo uma administração voltada para os objetivos finalistas da administração mesmo. E isso, na cultura que nós temos de gestão pública, tem que ter um trabalho muito forte para fazer. E a AMM pode contribuir muito com isso, fazendo esse trabalho de conscientização dos gestores, de direcionamento, para poder melhorar, para a gente ter como lidar e enfrentar essa crise com menos impacto possível na ponta da linha. Porque quem sofre é o cidadão.
Em Minas Gerais, existem categorias de municípios que estão sofrendo mais com os reveses da economia? Nós temos, por exemplo, os municípios que são mineradores, né? E que são exportadores, e nós tivemos uma queda muito grande, Isso. Né, de arrecadação. Você tem, como esse caso, outros que estão assim, em situação, e qual que é a situação desses municípios especificamente? Tem, porque são municípios que acostumaram a viver com uma receita alta e de repente perderam, e não só por essas crises, né? Teve essa crise das exportações, aí teve a crise hídrica, que nós temos muitos municípios que recebia por ser banhado por água, né, das represas hidrelétricas e tal, e hoje estão em crise porque não está tendo arrecadação. E não bastasse isso, nós passamos por um momento de bonança na gestão pública, que os municípios estavam recebendo dinheiro sem nem precisar ir atrás para buscar, num período de ascensão econômica do país e de muitos investimentos e tal. E isso acostumou a gestão com aquele momento. Quem se acostumou com aquele momento, principalmente os prefeitos que foram prefeitos naquela época e estão voltando agora, estão assustados, porque o negócio voltou lá embaixo, e igual eu estive dizendo já antes, o povo acostumou com aquela prestação do serviço mais fácil do que está hoje. Então está tendo que ter cortes e isso está tendo um impacto muito grande. Então o município, por exemplo, minerador, que teve um corte na sua receita drástica, ele não tem de onde tirar, porque as suas despesas se acostumaram com aquele nível de receita e ele não tem de onde tirar. Como que ele vai cortar? Onde que ele vai cortar? Como que ele vai aumentar a receita? O senhor se referiu aí, por exemplo, a corte de gastos, né? Isso. Fazer gestão junto Isso. aos prefeitos para cortar gastos. Mas a gente sabe que a maior parte dos gastos de uma prefeitura tem a ver com a folha de pagamento, né? Com certeza. Que significa emprego para a população, que significa economia ativa. E aí? Isso aí. A maior empregadora de um município menor de 10 mil habitantes, da maioria, existem casos isolados que não, mas a maioria dos municípios de pequeno porte, a maior empregadora do município é a prefeitura. A maior empregadora do município. Mas é melhor ter lá 200 pessoas recebendo o salário do que ter 300 sem receber, né? Então nós precisamos ajustar, para poder a gente conseguir cruzar a crise. Vai ter mais impacto ainda? Vai. Mas nós precisamos ajustar. E nós sozinhos, nós sabemos que querendo ou não querendo, estoura na gente, nos prefeitos. Mas aí a gente volta no assunto lá do início da conversa, que nós precisamos do apoio do governo federal. Porque as principais ações efetivas que dizem respeito à vida do cidadão, quem faz é o município. E quem fica com a maioria do dinheiro é o governo federal. É isso que nós precisamos corrigir. Sim. Só retomando a questão da PEC, da reforma da Previdência, que é uma questão que interessa os municípios, pelo que nós já conversamos aqui, a AMM pretende fazer gestões junto aos deputados, pretende trabalhar nesse sentido, na tentativa de, enfim, no mínimo reduzir, né, os efeitos de uma reforma mais drástica. Inicialmente isso não está dentro dos pontos prioritários da nossa pauta colocado, que é uma prioridade para o país. A gente sabe que a reforma da Previdência, não adianta eu ser demagogo de falar aqui que não pode acontecer a reforma da Previdência. Uma reforma tem que acontecer, mas tem que ser uma reforma sensata, ponderada, nos moldes que ela está sendo proposta. O que seria uma reforma sensata? Seria uma reforma para poder fazer os ajustes de responsabilidade que precisa ter, com uma avaliação técnica, sem fazer essa imposição que ficou parecendo um mercado. Vamos julgar lá pedindo tudo para ver se no meio do caminho a gente pega um pedaço. Então, eu acho que precisa ser uma coisa mais conversada. E a reforma, ela tem que nascer do Executivo, porque é o Executivo que conhece os dados, mas ela tem que nascer em consenso com o Legislativo. Porque chegar lá um pacote fechado para julgar lá para o Legislativo, só para ele poder ter que aprovar por pressão, não é por aí, eu não concordo que seja por aí. E os impactos disso na vida do país, como um todo, são muito grandes. Não é um negócio que pode ser feito também da noite para o dia. Você acha que dá para fazer sem ouvir a população? Porque os legisladores, na verdade, eles são os legítimos representantes da população. É a casa de ressonância, da voz do povo, né? A Câmara Federal. Então é lá que tem que ser ouvido para a gente poder fazer. E do jeito que está sendo feito, chegou lá um pacote feito e jogou lá no colo para poder fazer a toque de caixa. Mas assim é que eu não concordo. Desse ponto de vista, então, os legisladores vão ouvir a população. Teriam que ouvir. A população está se manifestando. Mas eles vão ter que ouvir. Eles vão ter que ouvir, porque eu não acredito que vai passar do jeito que está. Um exemplo. Outro dia teve a repatriação dos recursos públicos, né? Aí o governo federal chamou os governadores para conversar a respeito da repatriação.
mas não chamou a Associação Representativa dos Municípios, que também somos diretamente interessados e que salvou muito prefeito no finalzinho do ano passado com o repasse que foi feito para poder acertar as contas no final do ano. Nós não fomos chamados. Aí nós é que fizemos um movimento através da Frente Nacional de Prefeito, através da CNM, para poder sentar e também negociar, porque tem impacto direto. Essa reforma da Previdência também nós precisamos ser chamados para conversar também. Porque os deputados nos ouviram. Em momento nenhum os prefeitos foram ouvidos. Não foram ouvidos. Então, assim, é um movimento que não pode ser a toque de caixa. Ela vai ter que ser feita, mas com mais prazo, tendo uma avaliação melhor, uma responsabilidade melhor nas transformações que vão ter no país. Prefeito, muitíssimo obrigada por ter vindo ao mundo político. Boa sorte com a eleição, dia 24? Sim. 24 dia agora 30. Dia 30? Dia 30 de março. Isso. Então tem a eleição, uma chapa única. Não é? A diretoria está concorrendo nessa chapa única. Isso. Todos os cargos. Isso. Não é? Muito boa sorte. Muito grato. Eu conversei com o prefeito Gilvan Lacerda, que é do PMDB, prefeito reeleito de Moema. Ele é o candidato à presidência da AMM num consenso, num acordo suprapartidário dentro da associação, para que haja uma chapa única concorrendo, enfim, numa tentativa de dar unicidade, fortalecimento aos prefeitos para enfrentar uma série de dificuldades que os municípios mineiros têm pela frente. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.